Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de pactos. Elaia! Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias, tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. De segunda a sexta também tem... Tá certo a imagem? Tem Almanaque Assombrado. De segunda a sexta tem Almanaque Assombrado com o Matheus. É que o programa atualizou, às vezes dá a impressão que ele dá umas mexidas meio fora lá, ó, tá vendo a boca? Sei lá, ele atualiza, ele fica meio doido. Espero que dê tudo certo aqui com a gravação, né? Bom, pessoal, temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Dá uma acessada nela, dá uma fuçadinha nela, tem várias camisetas, tenho certeza que você vai gostar. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Não se esqueça do like. Vamos então aos relatos de hoje. Primeiro relato: o demônio atormenta minha vida. Vamos ver. Por quê? Vamos ver. Roliça. O primeiro relato que eu vi no canal foi Pacto com o Diabo. De início já digo que não fui ver por curiosidade não, e sim para saber como funcionava. Sim, isso mesmo que você está pensando. Eu queria fazer um pacto com Lúcifer. Desde criança sempre via e sentia coisas, até que por uma série de problemas financeiros, aos 12 anos de idade, resolvi saber como funcionava o pacto com o diabo. Com 12 anos? Apelei até conseguir comprar a estátua de São Cipriano. Rezava lá a oração, depois invocava e pesquisava. Então eu tive o meu primeiro contato com ele. Ele me apareceu em sonho e propôs o pacto. Só que eu, com medo, mandei ele voltar pro inferno. Ai, né? Desse dia em diante, minha vida virou um inferno. A minha casa começou a mudar. Tinha barulhos, vinha barata de tudo quanto é canto. Eu pensava em acabar com a minha vida. Uma semana após o meu aniversário de 13 anos, eu comecei a me cortar. E em uma dessas sessões de tortura, eu vi que não adiantava mais. Então decidi acabar com tudo. No entanto, algo me impediu. Eu dormi e tive a sensação de que um homem veio e tive a sensação de um homem vindo até mim. Eu estava tendo uma paralisia do sono, porém clamei a Deus e na hora aquilo passou. Depois desse fato eu pirei. Desgraças e mais desgraças na minha vida. Eu cheguei a tentar o autoextermínio e no hospital a mulher que estava ao meu lado começou a rezar. Eu estava querendo sair da maca, mas aí eu consegui dormir. Mas só havia começado o inferno todo. No outro ano eu quase fui internada, eu tive crises de surto psicótico, eu queria ser a rainha do inferno. Sim, eu delirei. Eu sentia vontade de matar todo mundo e os colegas da escola falavam que eu estava possuída. Eu fazia textos sombrios. Comecei a ter acompanhamento psiquiátrico e os remédios não melhoraram. Depois disso, minha mãe adoeceu. Meu pai não conseguiu trabalho, entramos em falência e eu sempre acordava às 3 da manhã em ponto. Procuramos ajuda em tudo. Eu manifestava na igreja e caía. Então eu comecei a ler livros espíritas e fui me acalmando. Porém, até hoje eu sou perturbada. Mudamos 6 vezes em 2 anos e os barulhos, as desgraças e as pragas, tipo baratas, ratos e até vermes, não param. Um segredo. O homem de preto apareceu para mim de novo, numa paralisia do sono, e ele queria me levar. Um amigo meu teve a visão de um monte de demônios também querendo me levar. Estando eu morta no chão, essa era a visão.
Minha mãe foi na minha casa e viu um negócio preto passando em cima da casa. Pessoas sentem calafrios quando chegam em minha casa. E se quiser provas, eu tenho meu diário onde eu escrevia que eu queria acabar com tudo, além de outros textos horríveis. De um mês para cá as coisas melhoraram, mas eu ainda tenho medo. Tem mais algumas coisas que aconteceram. 3 ficantes meus quase morreram logo depois que me largaram. E meu gato não para de miar quando eu tô no quarto. Um dia fiquei tão nervosa que a luz da cozinha apagou sozinha. Meu pai duvidou e ela apagou e acendeu novamente. Bom, o que eu acho que com tão tenra idade procurar por isso é porque outros problemas já estão afetando muito a pessoa para ela procurar um pacto, alguma coisa assim. É porque tem outro. E aí vai procurar por essas coisas que você não tem nem idade para conseguir entender e compreender o que é. Isso precisa de muito estudo, não para fazer um pacto, sei lá, até para fazer um pacto, sei lá o que, né, para entrar em contato com as entidades, com entidades pesadas, você tem que ter muito estudo, você tem que saber muito o que você está fazendo. Não é assim, vou pegar um livro de São Cipriano, comprar uma estátua e vou invocar, sei lá. Você não sabe o que você está chamando, com o que você está mexendo, é muito nova. E aí, concomitante a isso, existem ali os problemas, que eu não sei o que estava rolando, mas pelo jeito, né, tinha problema financeiro, eu não sei se tinha algum outro tipo de problema familiar, e isso só piorou as coisas, porque você pode ter aberto, sim, aí um caminho para espíritos de baixa vibração virem zuretear tudo o que já estava ruim, entendeu? E aí começa a ficar cada vez mais difícil. Não se brinca com... Nem que... Tudo bem, ela não foi procurar por brincadeira. Foi por necessidade. Mas eu acho que vale muito o acompanhamento psicológico nesses momentos, porque junta, às vezes, a ansiedade, essas crises, sabe? Que podem estar mais... como que eu posso dizer, mais assim na adolescência, sabe? Quando tá mais aflorado os sentimentos nessa idade. Esse negócio de luz, apagar tudo, pode ser o tal defeito poltergeist lá, né? Que acontece quando tem principalmente uma menina que nessa idade aí de adolescente na casa, coisas realmente podem acontecer. Se ela, às vezes, quando o psicológico ela tá meio abalada, essas coisas assim, a própria pessoa cria esses fenômenos, a própria menina, adolescente, pode criar esses fenômenos mesmo que seja inconscientemente. Mas vale um acompanhamento psicológico, espiritual também. E já fica o conselho aqui, já com esse primeiro relato: não vá atrás dessas coisas se você não tiver. E quando eu falo muito estudo, não é ler um livro, 2 livros, são anos estudando muita coisa, é muito livro, é muita coisa, tá? Vamos lá, continuando. Programa com o diabo. Gente, vamos lá, uma moça que nos conta: fui garota de programa. Eu tive uma filha com 14 anos e eu não tinha como trabalhar. Então, como eu precisava cuidar da minha filha, eu comecei a fazer programa. Eu tinha combinado de sair com um homem da minha cidade. Eu já tinha 16 anos e fui amante desse homem que era muito conhecido por lá. A gente saiu, ficamos. Ele me deixou num lugar perto da minha casa. Quando eu estava indo para casa, eu vi um homem muito bonito, mas muito bonito mesmo. Daqueles que a gente até esquece de respirar, de tão lindo. E ele estava num carrão do ano. Ele me viu e me perguntou se eu queria fazer um programa com ele. Eu fiquei em dúvida no começo, mas o pensamento em ter mais dinheiro rolou mais alto, né? Pois ele me ofereceu um bom dinheiro. Eu não resisti e fui. Antes não tivesse ido, pois foi a pior coisa que me aconteceu na vida.
Eu falo que aquela noite eu passei com o diabo, pois fomos em um motel e lá coisas estranhas aconteceram. Ele começou a conversar comigo e perguntar coisas da minha vida, mas antes de eu responder, ele já sabia a resposta. Eu fiquei intrigada, mas eu nem sabia o que me esperava. De repente, ele começou a ficar com a voz grossa e falou que me conhecia. Eu fiquei com medo e ele falou que eu tinha que me arrepender da vida que eu tinha escolhido. Então aí tudo começou. Ele me fez fazer todo tipo de coisas que você possa imaginar. Ele também me fez entregar o dinheiro que eu tinha ganhado antes dele. Como ele sabia disso? Eu não sei. Bom, ele pode ter deduzido que você fez um dinheiro antes, né? Bom, no começo até achei que ele era um homem fingido para, né, aproveitar de mim. Mas eu passei o dia com ele e foi como se tivesse passado muito mais tempo. Eu não consigo me lembrar de muita coisa, mas me lembro que ele sempre falava que tinha como me dar todos os homens que eu quisesse. Só o que eu tinha que fazer era ter lealdade a ele. Ele me fez ajoelhar no canto do quarto e oferecer o dinheiro do programa de antes dele. Como? Ele me fez ajoelhar no canto do quarto e oferecer o dinheiro do programa anterior ao dele. Eu fiz isso pois eu estava morrendo de medo. Eu fiquei toda machucada, ele me mordeu, eu fiquei roxa por todo o corpo. Eu não me lembro até hoje como eu cheguei em casa. Só me lembro que de repente eu estava na porta de casa. Fui até a delegacia dar parte, mas ele nunca foi encontrado. Nem o homem, nem a placa do carro dele. Por isso que eu acho que eu fiz um programa com o próprio diabo. Bom, não sei, ele pode ter sido realmente um aproveitador, né? Um cara desrespeitoso, aproveitador e meio pirado, porque não? Tem tanta gente pirada nesse mundo que, sei lá, às vezes um fetiche dele é ele se achar o Lorde das trevas, né? E falar essas coisas. Vai saber, né? E não sei se é tão assim ou se era um homem mesmo meio doido aí que nunca encontrou, não sei. Às vezes deu fim, às vezes é inventado, às vezes a pessoa já manipula tudo isso, placa do carro, vai saber, né? Para sumir, justamente para fazer os crimes, as maldades, sei lá, e vazar. Às vezes tem coisa que a gente não é só o diabo que faz, não, é o próprio ser humano. Mas vamos lá, continuando. Beelzebu, história do nascimento e vida da minha mãe. Opa, vamos lá ver. É uma moça que nos conta. Minha bisavó era uma índia bruxa, quimbandeira, de uma religião mista com catimbó jurema. Com catimbó e jurema, isso eu não sei explicar muito bem. Ela dava consultas para ajudar as pessoas. Ela tinha um espelho, o qual mostrava a vida inteira da pessoa, e ela viu nesse espelho sobre a mulher do meu avô, a minha avó. Viu que ela mexia com bruxaria, magia negra, e tinha feito um pacto com o príncipe Beelzebu. Aquele que todos dizem ser o diabo, com os pés de bode, tronco humano e cabeça de bode. Nesse pacto, ele, o Beelzebu, pediu uma filha menina a ela. Então ela deu, e essa menina era minha mãe. Ela nasceu dentro do cemitério num ritual. Gente, judiação! Nesse ritual, ele... Bom, acho que eu não posso falar isso aqui, mas o próprio vinha né, então. Depois ele a recusou e levaria a minha avó no lugar dela. Ele recusou, tipo, o próprio Beelzebu veio, tipo, lambeu ali o sangue, enfim. E aí ele recusou a menina e falou que ia levar a minha avó no lugar dela. Quem tava parindo, é isso?
A avó é que estava parindo a mãe dela. Pois bem, aconteceu como a minha avó e seu espelho previram. Pois bem, aconteceu como minha avó e seu espelho previram. Minha avó morreu jovem. Ela teve só mais um filho depois, que não pôde ser oferecido para pagar a dívida. Tipo, Beelzebub mudou de ideia na hora. Falou, eu não quero criança, quero ser mesmo. É isso? Nesse pacto, pediu uma filha menina ela. Quem que fez o pacto mesmo? Perdi. Quem que tinha o espelho? A bisavó tinha um espelho. Tá, a bisavó tinha um espelho e isso mostrou sobre a mulher do meu avô, é isso? A avó. Tá, a avó fazia bruxaria, Pois bem, aconteceu... Minha mãe conviveu muito pouco com a minha avó, mas conta que ela criava mini demônios em ovos de pato, tipo diabinho na garrafa, sabe? Ela ensinou muita magia e a levava para os encontros com o príncipe Beelzebub. Com isso, ela cresceu malévola, conversava com demônios e entidades e chegou até a se apaixonar por Senhor Zé Pilintra na juventude, gente. Ela não tem uma vida boa. Até tem tudo o que quer, mas não segura essas coisas não permanecem. Sempre escorrega entre os dedos. Ela não criou nenhum dos 7 filhos, não é feliz, é uma mulher bem sofrida. Todos os maridos que a minha mãe teve morreram e os filhos que tentam conviver com ela se corrompem. Apenas eu e uma irmã que teve muito pouca convivência com ela e que temos uma vida melhor. Eu, como mantenho contato, tenho todo o carrego dela. Também sou a segunda filha, a do meio, do segundo marido dela. Dizem que a primeira filha mulher é a que herda o karma, né? Pois é, sou eu. Primeiro meu irmão, depois eu e mais uma caçula. Nós 3 do mesmo pai, que é o segundo casamento dela. Me ferrei. Eu vejo, eu ouço, eu sinto todas essas coisas. Eu tenho uma mediunidade fora do normal. Ela até pensou em me oferecer, mas não pôde. Ela tinha outra dívida, da qual eu já era o pagamento. Pois é, pago por isso todos os dias. Gente, mas que loucura! Mas que tarde fazer pacto e oferecer os filhos e aí acaba com a vida do... Meu Deus! É tão mais simples viver de outro jeito, não é? Vivendo a vida normal, fora dos pactos, trabalhando, ganhando dinheirinho, vivendo corretamente. Parece que é mais simples, né? Assim. Agora não sei. Que... Gente do céu. Bom, né? Cada um tem sua história aí. Mas vamos lá, continuando. No fim, depois ferra, né, coitada lá. Hoje que ela paga por tudo isso. Tipo, a avó ofereceu a mãe ofereceu ela e aí vai... Continuando. Os bruxos da minha família. É um moço que nos conta. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Estudei em boas escolas, tinha tudo que uma criança da minha idade poderia querer. Eu sou baterista e sempre foi o meu sonho ser um baterista reconhecido dentro do mundo do rock. Sempre fui uma pessoa rebelde, só andava de preto e até hoje eu ando. Porém, jamais poderia imaginar que na minha família tinha bruxos da pesada. Quando eu tinha 14 anos, tive uma ideia muito insana de querer fazer um pacto com Lúcifer. Eu nunca tive medo de nada. Fiz todo o ritual, claro que eu pedi para ser famoso e ter muitas mulheres. Fui numa encruzilhada e chamei o nome dele 3 vezes e nada. Depois, no segundo dia, chamei de novo e nada. Meus pais fizeram uma viagem para a Itália. Estava eu sozinho em casa e lá vai eu ouvindo Marilyn Manson. Isso era por volta das 2 da manhã, quando de repente as luzes começaram a acender e apagar sozinhas. Eu não liguei para isso, pois achei que era até normal e continuei ouvindo o som até que de repente senti um cheiro forte de enxofre. E eu me perguntei, nossa,
Eu tinha tomado banho e ainda tô fedendo? Nossa. Aí uma pessoa falou que não era só eu. Que pessoa? Aí uma pessoa falou que não era só eu. Eu perguntei quem era a pessoa. Hã? Então, aí ouviu uma voz, porque ele tava sozinho em casa. Então, acho que ele ouviu uma voz, uma pessoa falou que não era só eu que tava fedendo, é isso? E eu perguntei quem era. Quem tava falando aquilo? E essa pessoa, essa voz respondeu: sou Lúcifer. Já sabia sobre você. Porque você, sem saber, tem 4 pessoas da sua família que são bruxos ou eram bruxos e você herdou todo o dom. Você é médium. Já realizei um pedido seu e realizarei o outro. Você tem certeza do que você quer? A voz falou isso. E eu falei, sim. E aí o Lúcifer falou, porém tem uma coisa que você tem que fazer. Você tem que me dar uma pessoa em troca. E eu falei, não, para tudo isso eu não vou fazer. Posso até dar minha alma pra você, mas eu não quero matar ninguém. E ele respondeu, sua alma já é minha, muito antes de você nascer. Os bruxos da sua família já a tinham dado pra mim. Bom, esse Lúcifer aí era um cara normal. Até que ele era legal, eu não tinha medo dele não. Então, depois de tudo, eu fui dormir, né? Claro, porque todo dia você bate um lero ali com o Lúcifer, né? Ele combina, beleza, tua alma, não. Fui dormir e quando eu acordei, falei pra mim mesmo que foi tudo um sonho. Errado. O fedor ficou dias no quarto, tanto que até deu tempo dos meus pais chegarem da Itália. Uma amiga da minha mãe, que era kardecista, falou pra ela que eu estava fazendo coisas que não era pra fazer. Então minha mãe me perguntou e eu respondi que sim, que eu andei fazendo mesmo, ou tentando fazer um pacto com o diabo. Só que eu ri e falei, mãe, eu tô brincando, nem sei o que é isso. E ela disse, não sei não. Tempos depois, já com 16, tá vendo? Molecada, antes de 16, com 14 anos, quer fazer esse pacto com o diabo. Já com 16 anos, eu estava na rua e vi uma mulher linda. Não aguento ver uma mulher loira. Ai, meu Deus. Nem perguntei quem era. E já ficamos. Como assim? Você encontra a mulher na rua e sai beijando? Ficou já com a pessoa? Bom, foi muito bom, só que depois eu me assustei, pois ela respondeu, eu sou a pombagira cigana e o seu desejo está completo. Mas como? Tipo, é uma pegadinha, eu nem sei quem é a pessoa, eu não aceitei, não tô sabendo, só fiquei com a moça na rua, agora eu já completou isso. Depois disso, até hoje, então aí deu certo o pacto, então. Ele ficou com a pombagira na rua e deu certo o pacto, é isso? Depois disso, até hoje, estou pegando geral. Novinha, coroa, olha o que eu quiser, beleza? Só que a minha vida também nunca mais foi a mesma. Minhas coisas ficam todas no meio do caminho. Eu tenho uma tatuagem do diabo que eu fiz na mesma época do pacto. Falo uma coisa para quem vai fazer. Tenha certeza do que você quer, pois não tem volta mesmo. Ah lá, fica a dica, fica a dica. Gente do céu, jura mesmo? Acontece mesmo? Tá bom. Mas fica a dica. Não tem volta. Pensa bem. Vamos lá, continuando. O homem de terno. É um moço que nos conta. Meu pai, meu irmão e eu sempre moramos em uma casa grande. Cada um tinha seu quarto, mas quase sempre dormíamos juntos no mesmo quarto. A casa constantemente tinha aparições, barulhos indesejáveis e fenômenos, na grande maioria das vezes inexplicáveis. Nasci nessa casa e morei lá até os meus 22 anos. Uma semana antes do acontecido, meu irmão e meu pai sonharam a mesma coisa, na mesma noite. Isso é pouco provável, mas realmente aconteceu.
No sonho, um rapaz vestido de terno branco, com um chapéu tampando o rosto, ele aparentava estar sempre olhando para o chão, não deixando ver sua face. E com uma maleta daquelas executivas, meu irmão falou que ele parecia o Michael Jackson, sabe, no clipe? Sim. Ele batia no portão, esse era o sonho. E ao atender, eis que de cara ele fazia uma pergunta estranha. Perguntava assim: "Ei, você quer ficar rico?" Ele perguntou a mesma coisa para o meu pai e para o meu irmão, mas obteve respostas diferentes dos dois. Meu irmão, mais astuto e apegado com Deus, quando o sujeito de terno fez a pergunta, ele respondeu que queria Deus e acordou. Porém, o meu pai perguntou ao bicho ruim o que ele precisaria fazer para ficar rico. O coisa ruim sacou da maleta um acordo e logo meu pai obteve a resposta. Ele disse assim: "Você só precisa assinar aqui para mim com sangue." Meu pai logo acordou e ficou pensativo com aquele sonho. Passados uns 2 dias, meu pai e meu irmão, em conversa, descobriram que haviam sonhado a mesma coisa. Eles acabaram me omitindo a verdade porque eu era muito medroso, eu era o caçula da casa. Passado cerca de uma semana, meu pai teve que começar a dormir no serviço, ficando em casa só eu e meu irmão. Em uma dessas noites, que só estávamos nós dois na casa, ele começou a me contar e parou. Eu, muito curioso, comecei a insistir e meu irmão acabou abrindo o jogo. Me lembro como se fosse hoje, isso me dá arrepios na espinha. Eu estava dormindo no quarto do meu irmão e ele começou a narrar a história. Quando ele estava quase para acabar, alguma coisa no quintal deu um soco na janela do quarto que estávamos. O soco chegou a estralar. Na hora, ele interrompeu a fala, olhamos um para o outro e falamos que seria melhor a gente dormir. Nós deixamos a luz acesa e, embrulhados até a cabeça, começamos a ouvir as gavetas da cômoda abrir e fechar sozinhas. Quando olhamos, não vimos nada, só o barulho das gavetas fechando, mas sem elas sequer abrirem. Esta foi uma das piores noites naquela casa. Eu acho que o fato se deu pelo motivo do meu irmão e do meu pai sempre, no jantar, quando nós todos estávamos juntos, falarem de jogo e falar o que fariam com o dinheiro. Acho que de tanto falar nisso, o bicho ruim notou que ali havia desejo de riqueza de maneira fácil e quis testá-los. Fica a lição: seja feliz com o que você tem e agradeça a Deus todos os dias. Ah, entendi. Então, como eles sempre estavam discutindo ali como ganhar um dinheiro fácil, eles queriam dinheiro, mas de uma forma fácil, tipo num jogo, num não sei o quê. Ele disse que o diabo percebeu aquilo e falou assim: "Pô, é isso? Vocês querem ficar rico assim sem esforço? Tenho aqui um contratinho, se você quiser." Entendi. Vamos para o último relato desta coletânea, então. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Beleza. Vamos lá. O pacto, o servo e a última chance. É um moço que nos conta também. A avó de um conhecido era uma dessas pessoas que fazem trabalhos para o capiroto. Ela era a maior de todas nesse tipo de trabalho. Tudo ela fazia com o mais poderoso livro de São Cipriano, capa de ferro. Tinha tanto poder que tinha até a magia de ficar invisível. Então, ao longo dos anos, a avó dele faleceu, porém ela deixou o livro para esse conhecido. Com uma semana de morte da avó, durante a noite, ela apareceu e disse que estava vindo para buscar o livro que tinha deixado para ele. Ele acordou assustado, mas não foi buscar o livro porque ele estava em outra cidade. Então, na outra semana, novamente recebeu a visita de sua avó, dizendo para ele ir buscar o livro, senão ela não descansava. O livro estava enterrado debaixo de um pé de caju, em meio às maiores pedras da região. Lá teria uma cobra que protegia o livro. Você deve dizer essas palavras para a cobra sair.
Ele não me disse quais eram as palavras. Peraí, a avó falou isso. O livro, ela falou. E ele deveria dizer certas palavras para a cobra sair de lá. Então ele foi e, chegando ao local, realmente havia uma cobra lá. Ele disse as palavras e a cobra se foi. Ele começou a cavar e logo encontrou o livro, enrolado em papel manteiga para não molhar. Tinha ainda mais um lençol cobrindo o livro. Na hora em que ele abriu, todas as entidades que estavam lá foram transmitidas a ele. Ele entrou em transe e, depois de um tempo, foi para casa novamente. No meio de uma noite, ele recebeu uma visita que apareceu do nada. Era um homem bem vestido, falando que conhecia a história da família dele e que gostaria de fazer um pacto de 30 anos, envolvendo dinheiro e outras coisas mais, outras cocitas mais. Ele aceitou. Ele me disse que trabalhou com muitos artistas. Não falou nomes, mas muitos artistas. Mas disse que durante esse tempo também fez muito trabalho pesado para muitas pessoas. Disse também que foi ao inferno 3 vezes. Ele entrava em transe e sua alma deixava o seu corpo e fazia essa viagem. Ele não quis falar muito sobre lá, mas disse que tem de tudo. Disse que lá o capiroto se transformou em sua forma original, com cabeça de bode, pernas de cavalo, chifres muito grossos e enrolados. Diferente daquela pessoa que ele tinha visitado ele anteriormente. Claro que ele, quando vai atrás das pessoas, ele vai com boa aparência, né? Para não assustar, pelo contrário, para atrair. Então lá, ele dançou, festejou, fez de tudo. No inferno? Ele dançou, festejou, fez de tudo. Porém, na terceira vez que ele foi, tipo, vocês já assistiram Crossroads? Do menininho que toca guitarra e ele quer fazer um pacto com o diabo para tocar direito e ele vai na encruzilhada e começa a tocar na encruzilhada. Assistam Crossroads, a encruzilhada, mas é esse da guitarra, tá? É o mesmo, o ator é o mesmo que fez Karate Kid, esqueci o nome dele, mas é o mesmo rapazinho. Bom, porém na terceira vez que ele foi pro inferno, teve uma grande surpresa. Uma imensa luz tomou conta do inferno e todos que estavam na escuridão saíram para ver aquilo se formar. Ele disse que sabia e sentia que ali era Deus. Então ele foi levado por aquela luz que o fez visitar um lugar onde estavam as pessoas que ele havia acabado com os seus trabalhos. Muitas pessoas. Então Deus disse para ele: "Tá vendo tudo isso? Foi você. Agora é a última chance que estou te dando. Agora você trabalhará para mim e para mais ninguém." Ele diz que Deus o levou a uma grande varanda, com um anjo segurando algo totalmente de ouro. Logo Deus chamou o anjo para perto e, mostrando aquela coisa dourada, disse: "A partir de agora, o livro que você irá ler será esse, e você vai falar a palavra." Ele disse que ficou maravilhado com tudo aquilo. Disse também que foi curado por Deus 2 vezes, uma vez de câncer e a outra de um acidente que ele teve. Disse que confia em Deus e que foi várias vezes ameaçado pelo capiroto, que se ele não voltasse ele ia morrer, mas ele não voltou. Disse que deu umas pequenas desviadas e que sempre tem visitas em casa dessas criaturas, mas sabe que tem que servir somente a um ser de luz que é Deus e que Deus tem uma força surreal perto do capiroto. O capiroto oferece dinheiro e poder, mas não oferece a paz na hora de partir para o outro mundo. Então eu perguntei para ele: "Depois de tudo isso que você me contou, em quem você tem fé?" E ele me disse: "Em Deus, porque ele me tirou da escuridão e me deu uma última chance." Legal, que bom. Esse foi o último relato desta coletânea sobre pactos.
Muita gente pede aí, fala de pacto, quero relato de paquito. Estão aqui alguns relatos garimpados aqui sobre pactos, que não sejam tão longos, né? Porque precisa entrar e encaixar na coletânea. E aí, pessoal, o que vocês acham? Tá? Lembrando que aqui, se for comentar, né? Aqui nos comentários, por favor, sempre com respeito, ok? Um beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!